Você sabe qual o currículo da injustiça? A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 4 da revista Conectados Jovens, da editora Betel, e o tema neste domingo é Vencendo as Injustiças da Vida. Em um primeiro instante, é importante compreendermos que a injustiça faz parte da dinâmica humana, tudo porque o ser humano, com a sua natureza adâmica, pecaminosa, ele é o principal ator e sofredor desta ação injusta. Então, onde houver seres humanos, acontecerá a injustiça. E o que é a injustiça? A injustiça é uma ação que proporciona resultados imerecidos. Alguém recebe uma ação que não merecia, que gera prejuízos emocionais em um primeiro instante, e isso pode levar a outros tipos de prejuízos. O cenário a qual ocorre a injustiça é o mais variado possível. A exemplo, José, o cenário a qual ele sofre, primeiramente, é o seio familiar. Os seus próprios irmãos empreenderam injustiças a ele. Ou seja, se nós temos o cenário, nós temos os atores. E o primeiro ator, ou os atores, são os injustos. E eles empreenderam uma ação que levou prejuízo imerecido. A quem? A José, o injustiçado. Então nós temos o cenário, que pode ser o seio familiar, pode ser o ambiente de trabalho. José sofreria a próxima ação injusta no ambiente de trabalho, na casa de Potifar. A faculdade, a escola, a igreja, ou seja, todos os segmentos sociais podem ter a injustiça presente. Isso nos leva, meus irmãos, ao tópico 1, crescendo diante das injustiças. Porque não há uma fórmula para evitar a injustiça, mas há uma fórmula para que essa injustiça não nos mate, não nos derrote, não nos coloque em situações precárias. Portanto, o que nós temos que colocar para os nossos alunos é: não tem como evitar, mas tem como evitar que ela nos mate, nos derrote. Isso leva ao tópico 1.2, que é o amadurecimento diante das calúnias. Esse amadurecimento, ele é muito importante, porque ele é o equilíbrio. Lembra da palavra currículo, a qual eu falei no início desse vídeo? A palavra currículo, ela vem do latim e significa pista de corrida. Ou seja, a injustiça, ela tem uma pista para percorrer. E ao percorrer, ela possui ações. A primeira ação que ela causa no injustiçado é o sentimento de vingança, porque o ser humano, ele quer logo voltar a balança ao normal, mas nós não temos o equilíbrio para colocar essa balança igual. Nós logo empreendemos uma ação com muita força, com muita potência, de forma que nós possamos vencer o injusto, nos tornando injusto. Entende o efeito? Entende o caminho que essa injustiça causa? Vingança, raiva, ira, depressão, tristeza. E ela causa um resultado. E esse resultado é o que nos pode derrotar. É a derrota, é a morte, é o prejuízo permanente. Mas esse amadurecimento é o que nós precisamos exercitar. Eu preciso, você precisa, que é o equilíbrio. E esse equilíbrio é não revidar. Esse equilíbrio é parar. Quando eu paro, eu mostro para o Senhor que eu sou incapaz de resolver aquela situação. E aí entra a ação do nosso Deus. Eu quero colaborar com você com o Salmo 5, verso 4, que diz: Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Olha só como isso é importante. Quando você não empreendem força para voltar a esse equilíbrio, o Senhor entra, porque Ele não é um Deus que deixa a injustiça prevalecer. O mal não prevalece. Isso é importante colocar para os nossos alunos. O tópico 2, ele tem por título Crendo na Justiça Divina, 64, verso 6, que diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. E esses trapos de imundícia na história eram panos que os leprosos usavam para cobrir as suas chagas. Eram os panos que as mulheres utilizavam para cobrir o seu sangramento durante o ciclo menstrual. Ou seja, aquilo só servia para aquela situação.
A nossa justiça, ela só serve para uma coisa, para nos favorecer. Nós nunca queremos levar desvantagem. Então, ao empreendermos algum tipo de justiça, essa justiça é tendenciosa a nós mesmos. E aí eu quero compartilhar com você o texto desse livro, Aconselhamento Cristão, de Gary Collins, que diz o seguinte, na página 142, ele diz: Deus é perfeito, onisciente e sempre vê as coisas da maneira certa. Por causa disso, a ira divina é sempre uma reação de justa indignação contra alguma forma de impiedade. Os seres humanos, por sua vez, são imperfeitos e avaliam as circunstâncias a partir de sua própria perspectiva. Isso não são trapos de imundícia, só serve para nós mesmos, trazer vantagens para nós. Isso, meus irmãos, é algo que nós devemos parar para pensar, sabe? Se nós estamos tentando empreender algum tipo de justiça, e se nós estamos tentando, com certeza estamos tentando levar vantagem. Mas a partir do momento que nós entregamos isso na mão do Senhor, aí Ele é o Senhor da justiça. Ele fará de forma equilibrada. Ele fará de forma que nós não sofreremos consequências. Muito pelo contrário, nós sofreremos de forma positiva os benefícios, mas para isso tem o tempo. E o tempo de Deus é um tempo que foge da compreensão humana, da razão humana. José sofreu essas injustiças desde a primeira, levou 13 anos para que o Senhor trouxesse uma reparação. Entretanto, a sua segunda injustiça, ela teve um tempo menor de restituição. Então não dá para compreender o tempo de Deus na questão do socorro, de trazer justiça. Isso cabe a Ele. Isso cabe a termos o equilíbrio de entregarmos na sua mão. E o seu braço forte fará a justiça por nós. E para isso é necessário, meus irmãos, em um primeiro momento, saber esperar. Sabe por quê? Pensa no seguinte: eu não empreendi nenhuma ação, não executei nenhuma ação contra aquele que me ofendeu. Entretanto, a minha mente, a minha alma, ela empreende todos os dias. Ela pensa em vingança. Ela busca, maquinar a vingança. Enquanto isso estiver acontecendo, nós ainda estamos na ação. Nós ainda estamos tentando empreender justiça. É no momento que nós controlar o nosso ser. Nesse momento, quando essa injustiça não mais nos aflige, o Senhor se levantará do seu trono com sua mão forte e nos dará vitória. Coloque isso para o aluno. É importante colocar, para que ele entenda que a injustiça não pode derrotá-lo, mas ela é tarefa do nosso Deus ser exterminada. Deus é que nos justifica. Ora, se Deus é quem nos justifica, então Ele fará da melhor maneira possível. Talvez nós fomos injustiçados de forma particular, mas Ele nos honrará. E isso a palavra de Deus nos coloca, isso a história de José coloca. Ele nos honrará perante os demais. O nosso Deus, Ele é o Deus da justiça e Ele fará da melhor forma possível, de forma que a minha mente, a sua mente, a nossa mente não consegue trazer uma compreensão de como Ele fará, mas Ele fará, e Ele fará de forma que a honra, ela excederá a desonra. Isso é palavra de Deus, é para nós, devemos tomar posse, porque é o nosso Deus que está dizendo que Ele nos honrará, porque Ele não tem prazer na injustiça, muito pelo contrário, Ele extermina o mal. O tópico 3 tem por título O Destino dos Injustos. Ora, o destino dos injustos, ele, a partir do momento que está nas mãos do nosso Deus, não pode ser bom. Provérbios 22:8 diz o seguinte: quem semeia injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Ou seja, Deus não deixará impune, Ele fará de forma completa. A vingança, meus irmãos, pertence ao nosso Deus. Essa é a verdade. Coloque para o seu aluno, meu irmão, minha irmã, que há necessidade do perdão. O perdão em um primeiro momento no nosso coração. Isso é importante para que o Senhor possa
começar o seu processo jurídico contra aquele que empreendeu injustiça sobre os seus servos. Coloque isso para o aluno. Perdão, sempre o perdão. O tópico 3.1 vai falar assim: os irmãos de José. Ora, os irmãos de José, eles estavam pensando que tudo estava resolvido, mas no momento que eles se deparam com o governador do Egito, sem saber que era seu irmão, eles começam agora a se culpar. Onde agora eles começam a trazer à tona o passado. É por causa disso, é porque nós fizemos isso com nosso irmão, é por isso agora está sobrevindo o mal. Então, quem está em condição de injusto, ele sempre terá culpa, e a culpa é uma prisão para a alma. O tópico 3.2 fala o seguinte: a mulher de Potifar. Ora, a mulher de Potifar não teve nenhuma ação, a Bíblia não coloca que houve nenhum tipo de ação contra ela, mas tenha certeza, eu tenho certeza, eu creio nisso, porque o nosso Deus, a empreender justiça, ele faz a coisa de forma completa. Eu creio que a mulher de Potifar tenha passado por medo quando viu aquele jovem assumindo o poder naquela terra. Eu tenho certeza que ela tremeu, eu tenho certeza que ela não teve paz. A todo momento, talvez ela tenha pensado: olha, será que é hoje que ele vai empreender algum tipo de justiça contra mim? Será que ele vai se vingar contra mim hoje, ou contra a minha casa, contra o meu marido? Então, eu creio que aquela mulher não teve paz. Mas isso não importa. Sabe o que importa? O que importa é a posição a qual Deus nos colocou. E ao nos colocar em posições de honra, coisas insignificantes não nos afetam mais. Prossigamos para frente, para o alvo, como diz o apóstolo Paulo. Vamos adiante. Vamos deixar as coisas para trás, as coisas velhas, as coisas que não nos traz nenhum benefício. Vamos deixar as bagagens para trás. Existe um livro de Marco Lucato que diz: deixando as bagagens. Deixemos as bagagens. No caminho da salvação não tem espaço, ele é muito estreito, a porta é estreitinha, apertada, tudo é muito estreito, não tem como carregarmos bagagem. Então vamos adiante, porque o Senhor nos colocará em posições de honra. O Senhor Jesus foi injustiçado, é bem verdade. Porém, hoje ele ocupa o poder máximo à direita de Deus. Todo o poder lhe foi dado. Reina soberanamente sobre todo o universo. E quem são aqueles que impuseram algum tipo de injustiça contra ele? Não são nada, não são ninguém. Viraram poeira, mas ele governa soberanamente à destra de Deus Pai. Portanto, meus irmãos, prossigamos para o alvo. Vamos tirar qualquer tipo de sentimento. Vamos ser instrumento do nosso Deus perante nossas classes, porque pode ter alunos que estão sendo injustiçados. Cuidado, meus irmãos. Pode ter pessoas no nosso meio sendo abusadas, jovens sendo abusados em silêncio. Isso é uma injustiça. Então, que o Espírito Santo de Deus te use de maneira sobrenatural, que você possa ser como uma ferramenta na mão do Senhor, a qual ele tire, arranque qualquer sentimento negativo de vingança, de ódio, de amargura, e que o fogo do Santo Espírito queime toda a raiz de amargura, e que as pessoas saiam de nossas aulas com suas vidas restauradas em novidade de vida, triunfantes, e que o Senhor tome todas as injustiças que foram empreendidas sobre os que estão sob nossa guarda, diante da nossa responsabilidade didática e também espiritual. Que o Senhor possa tomar tudo isso e decretar a sua vingança e a sua justiça e a sua honra àqueles que estão sendo injustiçados. Deus abençoe nossa Escola Bíblica Dominical, Deus abençoe a Assembleia de Deus. Se inscreve no canal, não vou te cobrar nada, eu não vou te perturbar, mas se inscreve para que esse canal cresça e alcance outras pessoas. Se isso foi útil a você, dê lá um like, coloque o sininho lá para ficar ativo, de forma que você possa receber novos vídeos. Deus abençoe, meus irmãos, boa aula, e que você seja uma tocha na frente da tua classe.